depois eu pego. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Reiniciando mais um capítulo do livro Memórias de um Suicida. Semana passada a gente parou, não sei se vocês lembram, é, a equipe, né, do Camilo e seus amigos fizeram uma incursão na Terra. À noite, era uma das primeiras vezes que eles estavam fazendo esse tipo de incursão, mas principalmente pelos trabalhos, o tipo de trabalho que era necessário fazer. Por que que eles foram à noite, né? Além de todas as questões pertinentes à segurança, que essas incursões só são feitas com toda a segurança necessária, tanto do espírito quanto da comitiva, eles precisavam vir à Terra para fazer um convite a duas senhoras, né? A duas mulheres. E esse convite era para receber internos do manicômio, receber como filhos, né? Então a gente vai saber um pouco mais de como se deu isso, né? E entrar agora em algumas nuances. Pode continuar, Tamires, por favor, pode iniciar? Suponhamos, irmão Teócrito, que se recusem ao vitrei fiel ao azedo pessimismo que me não deixara ainda. Não será provável, meu caro Camilo, uma vez que se trata de duas almas bastante arrependidas de um mal passado e que atualmente humildes e ignoradas só desejam a reabilitação pelo sacrifício e abnegação. Estou incumbido de convencê-las a aceitarem de boa mente a melindrosa e heróica tarefa. Todavia, se recusarem, a divina providência encarnada na lei que rege o plano das causas estará no direito de impor-lhes o mandato como provação no serviço de reparação dos maus feitos passados, pois ambas são espíritos que, antecedentes existências planetárias, erraram como mães, furtando-se criminosamente às sublimes funções da maternidade, sacrificando nas próprias entranhas os envoltórios carnais em preparo para espíritos que delas deveriam renascer, alguns em missão brilhante, e descurando-se, lamentavelmente, dos cuidados e zelos aos filhos que a mesma providência lhes confiara de outras vezes. Agora imersas nas trevas dos crimes que cometeram contra a divina legislação, por menosprezarem a natureza, a moral, o matrimônio, os direitos alheios e a si mesmas, encarceradas uma na solidão de uma ilha de onde jamais poderá escapar-se, outra na aspereza de um sertão inclemente, ao invés de filhos missionários inteligentes, considerados nobres e dignos no plano astral, e por isso mesmo úteis e benquistos, que o seriam forçosamente na sociedade terrena. Terão de expiar os infanticídios passados, debruçando-se sobre miseráveis berços onde gamerão rangendo os dentes. Outros espíritos agora culposos, reputados grandes condenados no plano espiritual, transformados pelo renascimento expiatório em monstrengos repulsivos, aos quais deverão dedicar-se como verdadeiras mães, amorosas, pacientes, resignadas, prontas para o sacrifício em defesa do fruto de suas entranhas, por mais desarmonioso que seja. Dá uma parada, por favor. E aí? Essa pergunta do Camilo, o Camilo sempre faz pergunta que a gente quer saber mesmo. Aqui ele fala que se não for por escolha, e elas tiverem esse débito aí para pagar, elas vão ser. Elas tiverem, não, elas têm. Ué, mas aí, então elas não têm muita escolha, né? Tem escolha. Todos nós temos escolha. Como Tá, que eu mas vou aqui, ó, se passar? recusarem, Uhum. a divina providência que rege o plano das causas estará por um mandato como provação nos serviços de reparação dos maus feitos passados. Isso aí, essa Ah, palavra aí, vai mandar como provação, entende?
a escolha de receber, Tami, é por isso que é tão importante a gente parar. Esse parágrafo foi muito esclarecedor. Tami, quando a gente fala de escolha, é assim, ó. Eu escolho e vou participar dessa criação. Eu quero, eu compreendo que eu necessito disso, porque eu Hum, quero espiar o que eu fiz. Agora, eu não quero, eu Uhum. não vou receber. Aí vai vir como prova. Querendo ou não, vai Então, passar por isso. Mas você entende que é diferente? É igual os meninos, ó, já tô na maior intimidade com o Camilo. Belarmino, Camilo, Jerônimo, eles podem vir em reencarnações compulsórias, né? Mas se eles entenderem a necessidade real dessa reencarnação, eles vão vir mais leves, concorda? hum, Existe livre-arbítrio? Existe. Em compreender que aquilo é necessário para você. E você então, automaticamente falar: é real, eu preciso. Ou então eu estar completamente alheia a todas as minhas dificuldades de compreensão e não e a lei em ser aplicada sem a minha anuência, entendeu? mas assim, de qualquer forma, De qualquer forma, isso vai acontecer. Porém, se você conseguir compreender e utilizar o seu livre-arbítrio de uma maneira mais consciente, o primeiro passo do seu. Minha mãe fala uma coisa, né? Se não aprende com a dor, se não aprende com o amor, vai aprender com a dor. É basicamente isso, assim. Se eu não consigo compreender que é necessário isso, a lei, ela tá ali, ó, esperando eu harmonizar, certo? Então, ou vai ser por livre e espontânea vontade ou por livre e o por livre espontânea e espontânea pressão. pressão. Uhum. Exato, tá? Para mim nunca fez assim, tanto sentido o aceita que dói menos. E é verdade, né? Porque, na verdade, gente, se a gente parar para pensar, todas as circunstâncias que acontecem conosco, todas, eu não tiro nenhuma, nem a morte. Todas as circunstâncias. Se a gente olhar com um olhar um pouco mais apaziguador e mais distante, mais macro, é mais fácil. Se a gente se melindrar, se a gente estiver muito assim, olhando, achando pelo em ovo, a gente se machuca mais. E isso me lembra muito de uma passagem que fala, né, do Novo Testamento, que os mansos herdarão os reinos, o reino dos céus, né? Os mansos e pacíficos. E eu acho que faz muito sentido quando a gente fala isso, né? Porque aquela pessoa com uma mansidão, claro que nem todo mundo consegue chegar nesse lugar, tá? Mas assim, se a gente ficar tentando chegar nesse lugar com, com, com um olhar um pouco diferente dos problemas, a gente sofre menos, sabe? Eu acho que a gente se debate menos. Machuca menos. Sabe quando uma criança está esperneando no chão e batendo no chão? Quando eu falo disso, eu penso nisso, assim, um espírito se debatendo muito, ele vai gastar muito mais energia do que a compreensão, a empatia, a você utilizar um olhar um pouco mais, realmente, por que que aconteceu isso comigo? Ou será que realmente eu tô 100% certo? Ou eu posso estar com uma visão um pouco mais tumultuada, né? Se você quiser continuar, os próximos parágrafos, por favor. Fala pra parar. Peraí. Aí eu voltei. Onde que eu parei? Peraí. Após penoso.
Após penoso silêncio, em que todos nós, raciocinando angustiosamente, nos perdíamos em conjecturas confusas, adveio ainda Belarmino, justificando o antigo renome de professor de dialética. Dizei, irmão Teócrito, obriga-nos a lei a reencarnarmos entre estranhos, como filhos de pais cujos espíritos nos sejam completamente desconhecidos? Pensamos que semelhante corretivo será sumamente doloroso. Sim, é doloroso, não resta a menor dúvida, meu amigo, mas nem por isso deixará de ser justo e sábio o acontecimento. Geralmente, tal acontece não só a suicidas, como também àqueles que faliram no seio da família, levando de qualquer forma o desgosto aos corações que os amavam. O suicida, porém, desrespeitando o seio da própria família, ao infligir-lhe o áspero desgosto de seu gesto, ultrajando com o menosprezo de que deu prova o santuário do lar que o amava, ou incapacitando-se para a conquista de um novo lar afim. Colocou-se de qualquer forma na penosa necessidade de reeditar a própria existência corpórea fora do círculo familiar que lhe era grato. Existem casos, não obstante, em que poderá voltar em ambiente afetuoso, se possuir afeições remotas que se encontrem novamente presentes a experiências terrestres, na época em que haja de reencarnar, se estas consentirem em recebê-lo para ajudá-lo na expiação. De qualquer forma, porém, renascerá em círculo favorável ao gênero de provação que deverá testemunhar. Casos outros, não raramente, se verificam, são os mais dolorosos, em que terão de reiniciar o aprendizado carnal, a que se furtaram entre os espíritos inimigos, o que será muito pior do que se o fizerem entre estranhos simplesmente. Acresce a circunstância de que todas as criaturas são irmãs pela sua origem espiritual, e que há mister de que tais coisas se verifiquem sob a sublime lei de amor que deve atrair e unir indissoluvelmente todos os filhos do mesmo Criador e Pai. Dá uma parada. Ah, falei. Peraí, rapidinho. Todas as criaturas. Tá. Bom, também foi uma pergunta há algumas aulas atrás, eu não sei se vocês lembram, sobre sempre vai voltar em uma família que não o reconhece, que não seja familiar. Eu não colocaria sempre, essa palavra sempre, 100% eu não colocaria, porque eu sempre acho que existem nuances que a gente deve levar em consideração. Entretanto, um ponto que é importante, que ele falou aqui que bateu muito, é que se a desarmonia do corpo é avaliada, então, por exemplo, se eu machuquei minha garganta, se eu atirei na minha cabeça, eu também, e eu tenho que resolver essa questão no perispírito, eu também desarmonizei a partir do momento que eu neguei ou que eu desdenhei daqueles familiares, porque quando eu deixo-me levar pela minha dor, pelo meu sofrimento, sem considerar a minha mãe, meu pai, meus filhos, eu tô colocando, eu não tô considerando nada, sabe? Nenhum deles. Da mesma maneira que eu não estava considerando meu corpo. Então, quando existe essa desarmonia entre as relações, isso também tem que ser avaliado. Por isso, quando ele fala aqui, o suicida, porém, desrespeitando o seio da própria família, ultrajando com menosprezo, ele vai ter que realmente participar de uma nova conquista, sabe? Compreender e ser grato a partir do momento que ele não tiver essa família de mais próxima ou de um seio familiar que o reconheça,
como um ponto de equilíbrio mesmo, né? Então, da mesma forma que a gente está falando do corpo, que é essa reavaliação do que eu tinha e eu não tenho mais, então vamos dizer assim que eu me suicidei através de enforcamento o meu aparelho respiratório vem com alguma dificuldade, com um aparelho aqui respiratório com dificuldade, é meio. A gente só lembra, gente. A gente só lembra do nosso dedo mindinho quando a gente bate ele na quina da cômoda. A gente só vai dar valor a ele quando ele, né, estiver ali latejando. Então, eu acho que é muito isso, assim, essa parte do seio familiar responde às nossas dúvidas em relação a esses espíritos virem em ambientes não necessariamente hostis, mas com certeza diferentes do que eles estão acostumados e às vezes não tão familiar assim, entende? E aí ele pontua também que, assim, mesmo que não seja um ambiente que ele o reconheça, então mãe e pai de outras encarnações, irmãos que viram pais e mães, pessoas ali que eles reconheçam intimamente, ainda assim são criaturas irmãs, né? Todos nós somos irmãos. Então, de alguma maneira, ali ele vai reconhecer esse ser divino, né? E a gente também tem que se chocar, se bater, se, se misturar para que a gente reconheça até às vezes outra família. A nossa família espiritual nem sempre foi a nossa família espiritual, entende? Em algum momento, em alguma circunstância, a gente se cruzou no universo, né? Os filhos da Vanessa, por exemplo, podem ter sido filhos de outras reencarnações. Mas será que sempre foram filhos? Será que em algum momento da existência da Vanessa eles eram outras coisas? E eles nem se conheciam, e aí, em uma encarnação específica, ela recebeu, ou eles receberam ela como filha, ou marido, ou esposa, doesn't matter. A questão é, essa mistura faz com que esse espírito atualmente aprenda, mas que aquele círculo familiar vai ser postergado para o próximo, porque a partir daquele momento você já é familiar, tá? Familiar no sentido de amor, tá, gente? Porque às vezes tem parente que não é, não, não nos inspira essa relação amorosa. Mas se eu não conheço uma mãezinha que vai me receber, mas ela me recebe com todo o amor do mundo, você pode ter certeza de que a partir daquele momento, daquela encarnação, ela vai ser minha mãezinha para sempre, tá? Vanessa, você pode continuar, por gentileza? Entre mentes, davam entrada no singular gabinete dois infelizes asilados do manicômio, amparados por auxiliares de irmão João. Passaram tristemente, parecendo alheios a tudo que os cercava. O olhar vago e indeciso, tardos os passos, expressões de angústias indefiníveis. Conduzidos ao pauratório, foram ali introduzidos por Teócrito, desaparecendo de nossas vistas. Escoaram-se alguns minutos. Os assistentes de irmão João aguardavam novas ordens na própria sala onde nos encontrávamos, conservando respeitosa atitude. Não nos atrevíamos a emitir sequer um monossílabo. O silêncio dominava o vasto ambiente do porto singular e vago temor inibia-nos prosseguir na conversação. De súbito, movimentou-se o exterior como se algo de muito importante se passasse. E Romeu e Alceste, e Carlos e Roberto, com alguns mais auxiliares, entraram no salão conduzindo duas senhoras, duas mulheres de humílima condição social, ladeadas por lanceiros, quais prisioneiras de grande responsabilidade. Curiosos, examinamo-las. Uma franzina delicada, parecendo enfermiça e frágil, aloirada, refletindo em seu físico astral
os trajes a que se habituava na existência objetiva diária. Era portuguesa e não contaria senão 18 primaveras. Tudo indicando tratar-se de de uma recém-casada. O marido acompanhava humilde, respeitoso, era um pescador. A outra, a tringueira, vivaz, espantadiça e nervosa. Revelava-se imediatamente como brasileira, fazendo lembrar o tipo clássico egípcio, com os cabelos negros e lisos, esparsos nas espáduas, bem pronunciadas as maçãs do rosto, a expressão enigmática nos belos olhos cavados e luzentes, nos quais as lágrimas pareciam assinalar incoerentes amarguras. Encontrava-se só, não era casada. O ludíbrio de um sedutor abandonara à mercê dos acontecimentos oriundos de um amor infeliz, mal conduzido e profanado pela traição masculina. Numa sociedade que não perdoa a mulher o deixar-se enganar pelo homem em quem depositou confiança. Soubemo-lo mais tarde, penalizados. Os três eram como que protegidos por tenuíssimo envoltório que se diria de cristal, cuja forma correspondia exatamente à da silhueta que traziam. E deles se despedia estreita faixa luminosa, estendendo-se, alongando-se como se estivesse atada ao tronco de prisão invencível. Dá uma paradinha aí. Hum. Aliás, tem uma nota aí sobre o tronco de prisão invencível. Nota do médium. Trata-se do revestimento de fluidos vitais próprios de todos os seres vivos e do cordão fluídico que une o espírito ao corpo material durante a encarnação, respectivamente. Perfeito. Tá. Ele está falando aqui de pessoas que chegaram lá para o manicômio, não é isso? Pelo que eu entendi. Não, eles estão na Terra, lembra? E para essa reunião. Ah, tá, certo. Aí, Aí chegaram essas pessoas. efetivamente, as meninas chegaram, as mulheres, né, chegaram. Uhum. Então, qual era o objetivo dessa reunião? Saber se elas poderiam receber esses dois indivíduos. Até o presente momento, não houve a reunião, né? Agora que você começou. Mas a gente estava ali nos prelúdios da reunião, nas perguntas que, né, que os meninos estavam na dúvida. Então, efetivamente começou a reunião. Tá. Continuou? Não, eu acho que alguns pontos importantes. Hum. É, essa mulher, por exemplo, né, Franzina, delicada, não era casada, né, teve esse infortúnio de ter. Não, era recém-casada, a novinha. A novinha era A recém-casada, a outra que outra não. que A não era. brasileira que não. É. Então, essa brasileira, ela já está passando por essa dificuldade, né? Então, já é um ponto de atenção para a gente em relação a toda a estrutura, por exemplo, que ela vai dar para esse indivíduo que vai vir por ela. É um ponto de atenção. Tá? Que aí vai ser mais difícil, né, gente? Mãe solo é muito difícil. Entendi. Pode continuar. Até nos autorizaram. Ah, tá. Teócrito acolheu-os bondosamente e, tratando-os com imensa ternura, fê-los penetrar os gabinetes do pauratório, onde já se encontravam os pupilos de irmão João. Em seguida, nos surpreendemos com a presença do próprio irmão João, que se aproximara sorridente. Levantamo-nos respeitosos e emocionados à sua passagem, dele recebendo cordial cumprimento. Penetrou com Teócrito no paratório e o silêncio caiu novamente no salão. Conquanto ali nos encontrássemos para a instrução, não assistimos ao que se passou em secreto entre os obreiros de Jesus e os delinquentes necessitados de redenção. Hoje, porém,
traçando o esboço destas memórias, 30 anos depois destas cenas se passarem, poderei esclarecer o leitor quanto ao dramático episódio desenrolado naquele augusto recinto, que então nos era vedado, pois, nesse longo espaço de tempo, sólidos conhecimentos adquiridos que há tanto nos autorizam. Dá uma paradinha aí. Então ele tá só, né, dando um início. Uhum. Pablo, você conseguiu se achar aí, filho? Opa, boa noite, Boa desculpa. noite. Já Imagina. achei, Já achou? já. Você pode ler? Você quer ler? Ah, Teócrito e João procuravam entrar em entendimentos com o casal português e com a brasileira nordestina sobre a vantagem do renascimento, por ser o intermédio daqueles míseros infratores da soberana lei, necessitados da existência corporal terrena para se aliviarem dos insuportáveis sofrimentos por que vinham passando. Os acontecimentos eram explicados com minudências a todos três, enquanto os pretendentes à qualidade de filhos lhes eram apresentados em toda a dramática veracidade das circunstâncias em que se debatiam. Os pacientes paladinos da fraternidade agiam como eméritos causídicos, que eram da suprema legislação, expondo com eficiência a nobreza de vistas, o sublime alcance da medida que aconselhavam. Os indicados para a grandiosa missão de caridade, isto é, de receberem o sagrado depósito dos filhos de Deus, que necessitavam fazerem-se filhos do homem a fim de se reabilitarem do pecado, resistiam, porém, esquivando-se a um impressionante convite. Oh, não, não, diria o humilde casal de portugueses. Não desejamos filhos doentes, aleijados ou débeis mentais. Casamo-nos há apenas um mês. E nosso sonho mais querido é que o bom Deus nos conceda para o primogênito a alminha de um querubim rosado e sadio. Queremos filhos, ó sim, mas que sejam fortes e alegrinhos, e que nos sirvam de arrimo precioso na velhice. E diria a brasileira, debatendo-se, envergonhada, diante de uma entidade como Teócrito, que conhecia seus mais secretos pensamentos, revelando-se senhor de todas as ações por ela praticadas. Não, meu senhor, não posso ser mãe. Prefiro antes a morte. Como arrastarei tal vergonha diante de meus pais, de meus vizinhos, de minhas caras amiguinhas? Seria por todos certamente menosprezada, e até mesmo por ele, bem o sei. Um filho paralítico? Deus do céu, como criá-lo e suportá-lo? Intervinha, porém, Teócrito, sacundado por irmão João, lógico e grave, digno defensor da causa redentora, cujo chefe expirou nos braços de uma cruz, mostrando aos homens o roteiro sublime da abnegação. Se como mulher erraste, negligenciando quanto ao dispositivo sexto da lei suprema, que impõe à donzela o respeitoso dever da castidade até o advento sacrossanto do matrimônio, carecerás forçosamente da reabilitação pela abnegação do sacrifício, observando com fidelidade dispositivos outros da mesma lei, capazes, pela largueza de expressão, de cobrir a infração do primeiro. Um ensejo aí está naturalmente advindo dos teus próprios atos. Se necessariamente serás mãe, visto que a maternidade é uma função natural da mulher, fecundada para o divino serviço da reprodução da espécie humana, que aceites para animar a argila que se reproduzirá em ti um pobre espírito delinquente, como tu, e também necessitado de reabilitação, ajudando-o a erguer-se do báratro onde se arrojou, operarás a tua própria redenção e
e afianço-te, minha filha, em nome do divino Messias, que, cumprindo os teus deveres de mãe, enquanto os homens te cobrirem de opróbrio e humilhações, castigando-te pelo teu erro, o céu te reanimará a fim de que resistas a todos os embates e venças a provação, glorificando-te espiritualmente pelo heroísmo de testemunhares como mãe de um miserável enfermo, de um pobre suicida do passado, carente de alguém caridoso bastante para amá-lo e protegê-lo, apesar da sua desgraça, e que, servindo aos misericórdios desígnios do Senhor, por ele vale, conduzindo nas expiações de nova permanência na carne. Debruçada sobre o berço debruçada sobre o berço pobre e humilhado do teu filho menosprezado por todos, mas não por ti, nem pela divina providência, sorrindo com amor ao pequenino paralítico que te buscará com os olhos tristes, cheios de confiança, reconhecendo tua voz entre mil e aquietando-se aos teus murmúrios afetuosos. Terás encontrado, minha filha, a linfa generosa que lavará a mácula desonrosa de que te contaminaste. Dá uma paradinha, por favor. Então aí ele Então. está. Desculpa, Fábio, pode falar. Não, só falei então. Tá, então eu estou entendendo aí que o Teócrito está tentando convencer aí as duas mães e o pai, né, o marido da portuguesa, a receberem esses dois espíritos do manicômio. E, pelo que eu entendi aí, eu perdi a primeira parte, mas eu lembro mais um pouco, mais ou menos dessa parte do livro, que a brasileira nordestina, ela caiu em desonra, eu acho, né? E ela vai ter um filho sem ser casada, então vai ser uma vergonha, né, para a família, para os pais e tal. Então ela tá se recusando, falando, não posso levar essa vergonha para minha família. Eu não posso ser mãe de um paralítico, né? E o casal português está na mesma linha, falando assim, a gente quer filhos, mas a gente quer filhos saudáveis, a gente não quer, a gente está só um ano casado, a gente não tem condições de lidar com essa prova aí, não tem como. E aí o Teócrito, por sua vez, está dizendo, olha, se vocês aceitarem essa prova, vocês vão limpar essa mácula que vocês têm, né? Se vocês não aceitarem, vocês vão ter que limpá-la de alguma outra forma, e vai ser talvez muito mais difícil, né? Não participou do comecinho, mas falou tudo. Exatamente isso. A gente falou um pouco antes de você entrar, exatamente isso. Assim, se não for pelo amor, vai ser pela dor, né? Não tem como. Porque como essas famílias, aliás, essas mulheres têm essas desarmonias que foram feitas no passado, muito provavelmente, até ele falou, teve algumas palavras aqui que me deu a entender em relação ao aborto, sabe? Então, já que existiu essas condições no passado, elas precisam de alguma maneira reaver, né? Reharmonizar. Então, é isso, ou é pelo amor ou é pela dor. E o que a gente pontuou, eu e Tamires pontuamos, é que essas mulheres, elas vão receber esses, esses espíritos, mas que elas têm sim condições de dar, como ele disse aqui, né, esse olhar caridoso, esse amor, esse afago, elas têm condições, né? O que pode ser que pode ser não, o que será difícil é a condição em si, mas elas têm condições de receber. Teve até uma parte aqui que eu escrevi antes de você entrar, é que quando eles convidam quando eles fazem esse convite para a família, eles têm uma noção do que eles estão fazendo, né? Eles compreendem o que realmente é encaixável, como se fosse um Lego.
essa família, com essa aqui, com aquele filho, com aquele marido, ou não tem marido, mas eles têm uma noção. O que resta saber é se esses espíritos que vão receber e os espíritos que vão ser recebidos, eles estão cientes e concordando. Mas não necessariamente que esse acordo assinado pelos 2 ou 3 será feito de livre e espontânea vontade. Às vezes é por coercitiva mesmo. É mandado, Então, a ideia vai ser pelo amor ou vai ser pela dor? É isso, é imposto. Porque esses espíritos precisam se reharmonizar, né? Então, eu acho que eles meio que fazem um combo, assim. Bom, aquela mãezinha precisa reharmonizar. Esse espírito precisa ser recebido por alguém. Porque como são famílias distintas, como a gente já tinha falado anteriormente, eles não se conhecem. Não se conhecem no sentido familiar, que eu digo, tá? Não tiveram nas mesmas reencarnações, não passaram por reencarnações familiares, então é todo mundo diferente, assim, né? Mas é um combo. Eu combino com você, você me recebe, e aí eu resolvo meu problema e você resolve seu problema. Qual foi a frase que você parou? Eu parei, deixa eu ver. A mácula desonrosa de que te contaminaste, né? Isso. Tá. Eu achei interessante essa frase, né? Terás encontrado, minha filha, a linfa generosa que lavará a mácula desonrosa que te contaminaste, porque realmente é um bálsamo para quem está procurando, né? Se realinhar, se reharmonizar. Eu sei que é difícil, aliás, não sei não, mas acreditamos que seja difícil, mas é uma grande oportunidade, né? A gente não consegue fazer isso na erraticidade, a gente só consegue fazer aqui no plano terreno. Então vamos continuar. Recalcitravam, entretanto, os interlocutores, mas Teócrito e João continuavam a exposição das vantagens de tal desprendimento, dos méritos que conquistariam perante a lei suprema, da assistência celestial de que se tornariam credores, da palma honrosa que receberiam futuramente, da legião patrocinada por Maria, como prêmio supremo do gesto de caridade para com aqueles seus pobres tutelados. Enquanto se verificavam tais demarches, esses presentes à grave confabulação, entrevendo dificultosamente o que se passava, sentiam-se singulariamente atraídos para as duas senhoras, afinando-se com o tônus vibratório emitido por suas emanações mentais e sentimentais, podendo-se mesmo asseverar que a atração magnética indispensável ao fenômeno de incorporação, através do nascimento, desde aquele momento se principiara a receber o impulso divino que a deveria consolidar. Porém, porque chorosas e irresignadas, as 3 personagens humanas não se animassem a estabelecer um acordo definitivo. Os 2 incansáveis instrutores, requisitando a colaboração de Romeu e Alcestes, decidiram-se a uma medida rigorosa, capaz de encaminhá-las de boa mente a razoável assentimento. Sobre a ação da vontade dos 2 abnegados obreiros da fraternidade, passaram as 2 mulheres mais o varão a rever panoramas das próprias existências pretéritas, vividas sobre a terra e arquivadas nas camadas incorruptíveis do organismo perispiritual. Deixa eu só fazer um pontinho aqui. As ações inconfessáveis praticadas contra a soberana legislação em prejuízo do próximo e de si mesmo, portanto, os
crimes nefastos cuja sequência estavam a exigir séculos de reparações e reajustamento, por entre lágrimas de 1000 dores decepcionantes. O casal de portugueses reviu-se como abastados fidalgos imigrados para o Brasil, a extorquirem de braços escravos o bem-estar de que se afanavam, levando ao desespero míseros africanos que vergavam, doentes e exaustos, sobre a rudeza de labores excessivos, maltratados cada dia por novas disposições arbitrárias e impiedosas. A infeliz nordestina, por sua vez, reconheceu-se como dama orgulhosa da própria formosura, o que fora em antecedente existência planetária, irreverente e vaidosa, profanando os deveres conjugais com desrespeito aos juramentos consagrados no altar do matrimônio, recusando-se aos demais o tributo às leis sublimes da natureza, que dela exigiam desempenho da maternidade. Recusava que se a levar até mesmo ao infanticídio. Desfiles sinistros de faltas abomináveis, de erros calamitosos, de ações irreverentes e infaustas emergiram dos escrínios conscienciais daqueles infortunados, que haviam reencarnado desejosos de testemunhos de reabilitação, os quais agora, como acréscimo de misericórdia concedida pelo Todo-Generoso, recebiam dadivoso convite para ajudarem a própria causa, praticando a excelente ação de prestarem serviços de paternidade terrena a outros delinquentes como eles, carecedores de evolução e progresso moral. E tal foi a intensidade das cenas revividas que gritos lancinantes eram ouvidos no salão, de onde nos encontrávamos, o que vivamente nos emocionava e surpreendia. Ao fim de algum tempo, tornou o silêncio a dominar. Reabriram-se as portas do gabinete secreto, dando passagem a quantos ali se achavam. Tristonha, mas resignada, pronta para cumprir sua generosa missão, a portuguesa caminhava lado a lado do esposo, que compartilhava da sua conformidade com o inevitável, enquanto a brasileira, desfeita em lágrimas ardentes, se via reconduzida sobre a ajuda fraterna do velho Canaleja e seu inseparável filho Roberto. Então, esse ponto aqui é uma das técnicas, né, que a gente utiliza, por exemplo, na mediúnica, que é mostrar para o espírito o motivo pelo qual aquilo é necessário, né? Então, se eles não conseguiram ali na argumentação, eles realmente demonstraram que é necessário. É necessário você reconduzir a mente daquela pessoa para um ponto de equilíbrio, sabe? Vou fazer uma analogia bem boba aqui, mas eu acho que é um pouco disso. Quando a gente está endividado ou passando por dificuldades financeiras, normalmente, assim, não em todas as questões, mas principalmente aqui nos Estados Unidos, que a gente tem uma vida um pouco mais tranquila, normalmente é porque a gente não está olhando as coisas. A gente não está participando muito do nosso sistema, então, às vezes, compra no crédito e vai colocando um monte de coisa. Mas quando você para olhar, sentar, analisar,
o motivo pelo qual você está naquela situação, você começa a ver vários escapes e você fala, entendi, é por isso que eu tô assim. Então vou voltar para o meu trilho porque eu posso cortar isso, 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 isso. Então é um pouco de consciência que através do estudo das suas finanças você vai conseguir reconduzir o seu, vai voltar para o seu prumo. E é um pouco do que eles fizeram aqui. Eles colocaram eles nos eixos, mostrando, dando informação, transferindo consciência, conseguindo colocar na cabeça deles que aquilo era necessário, né? Então, eu acho que fica um pouco mais fácil de compreensão quando você tem noção do que você fez e por que você está ali, né? Porque quando eles reencarnaram, eles já sabiam que poderia acontecer isso, porque da mesma maneira que os suicidas, por exemplo, vão vislumbrar as dificuldades que eles vão ter na reencarnação, eles encarnados agora esqueceram, mas existia sim uma programação para isso, né? E muito provavelmente do jeito, né, que eles estão aqui, eles não foram compulsórios. Não tem cara de um espírito tá indo compulsório. Então, provavelmente eles participaram de toda a programação deles, né? Mas é aquela coisa, quando a gente está na carne, a gente dá uma esquecida e coloca os problemas muito maiores do que eles realmente são, sabe? E aí machuca mais, né? Alguma dúvida? Vanicita, fala alguma coisa aí. Não, tô com dúvida, não. Estou admirada mesmo desse processo. É, Continua? pode continuar, por favor. Tá. No dia imediato, era já adiantada a hora em que nos vieram buscar para o prosseguimento da visita e instrução, que nos cumpria levar a efeito antes de nos desligarmos da tutela do departamento hospitalar. Reconduzidos ao edifício central do departamento a ser visitado, ali encontramos Rosália, tal como fora por ela mesma prometido, e que, solícita, nos aguardava. Faremos hoje a nossa derradeira excursão, esclareceu. Irmão Teócrito deseja conduzir-vos à terra, onde culminareis o giro instrutivo que vindes experimentando. Como tendes já a ideia do que seja um trabalho de pesquisas para se firmar o meio ambiente favorável às condições em que deverá um de vós encarnar, levar-vos-ei à sessão de planejamento de corpos físicos. Não ignorais, meus amigos, que antes que a reencarnação de um de vós esteja definitivamente estabelecida, foi estudado não só o meio ambiente, como até o estado fisiológico dos futuros pais, isto é, sua saúde, as questões de hereditariedade física, etc, etc. Mormente, se o espírito culpado é passível de sofrer deformações físicas, doenças graves e incuráveis, etc. Somente depois de tudo isso esclarecido, esboçar-se-ão os planos para os futuros corpos, os quais absolutamente não serão construídos à revelia do espírito reencarnante, e tampouco dos cientistas, prepostos do Senhor para o notável empreendimento que deverão fiscalizar. Eis-nos chegados, porém, entremos. Sede bem-vindos a esta casa, meus amigos, exclamou a dama que nos recebera, e a quem fomos apresentados por nossa gentil acompanhante. Entrai confiantemente. Irmã Rosália vos acompanhará. Em seguida, conduziu-nos a uma sala de grandiosas proporções, rodeada de portas cujas arcadas de fino lavor artístico deixavam-se velar por extensos reposteiros lucilantes e flexíveis como a melhor seda. Penetramos o Dá uma interior. paradinha, Tá. Vanessa, por favor. Então, aqui ele fala que eles encontraram a Rosália, né, como ela havia prometido, de fazer acompanhamento nesse setor. E Uhum.
foram encaminhados para esse setor de planejamento de corpos físicos. E aí, de acordo com o que eles determinaram lá no plano reencarnatório, de como é que eles viriam, né? Se teriam alguma deficiência, se não, tal, isso tudo vai ser agora coordenado nesse setor, nesse departamento, de como vai ser isso. E aí eles vão, nesse momento, verificar também as questões terrestres, terrenas, né? De hereditariedade, né? De algumas deficiências, de acordo com o, 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 o gene do pai ou da mãe, pelo que eu entendi, Isso aí. né? Para poder fazer sentido para os terrenos terrestres aquele problema. Bom, um ponto importante a ser considerado é o seguinte: esses espíritos que a gente acabou de ver, né? Eles vão ser introduzidos, né? Eles foram apresentados, introduzidos a casal e aquela senhora, mas eles já estavam encarnados, certo? Entretanto, existe a possibilidade de você fazer esse trato na espiritualidade. Então, por exemplo, vamos imaginar que vocês vão. Vanessa, minha mãe, Pablo, meu pai. Só que vocês estão na erraticidade. E vocês ainda vão reencarnar. Eu posso participar disso tudo sabendo que eu vou entrar como filha de vocês. E aí, automaticamente, isso é uma possibilidade, tá? Não estou dizendo que é sempre assim, mas é uma possibilidade. E aí, as minhas condições físicas vão ser adequadas às condições físicas que vocês vão me dar. Então, o gene de um, gene defeituoso de um, com o gene mais ou menos do outro, vai me trazer a condição física que eu necessito. Uhum. Né? Então, é um match muito perfeito, é um Lego perfeito. Então, existe essa possibilidade também, né, de fazer com que esses futuros pais tenham a carga genética necessária para aquele filho. Uhum. Interessante. Aí eu tô lembrando aqui, lá no Brasil, eu tive uma época que eu trabalhei numa clínica de oncologia. E eu acompanhava muito alguns médicos e eu conheci um casal que eu participei da consulta deles e Uhum. eles tiveram um filho, dois filhos, um filho, o mais velho, acho que 3 aninhos, eles descobriram que tinha um tipo de câncer na retina, retinoblastoma. E esse tipo de câncer, ele só se manifesta se o pai e a mãe tiverem o gene. Aí, na combinação, acontece isso. Aí Uhum. você fica imaginando assim, no mundo inteiro, você vai encontrar uma pessoa que tem o mesmo gene, É. né? E assim, a cura era fazendo a retirada do globo ocular. Não tem outra forma. E aí, eles estavam com um bebezinho, tinha esse mais velho Hum. bebezinho. O médico falou: esse também vai ter, porque não tem jeito. Combinou, acontece. E o médico falou: vocês não podem mais ter nenhum filho, porque todos que vocês tiverem vão ter esse tipo de câncer. Eu Hum. fiquei tão chocada com esse caso e fiquei imaginando, né? Gente, isso aí só pode ser uma coisa lá de Deus mesmo. Assim, É. para poder eles se encontrarem, para aceitarem, né? Para essas crianças virem dessa forma. E, né, que. E olha que um ponto interessante que você trouxe é que é no mesmo lugar, né? Então, são espíritos provenientes da mesma, do, da mesma área perispírita que está precisando resolver, entende? Então, mesma coisa, Pois mesma é, área, né? interessante, né? É. Aí é um ponto que a gente pode analisar. Claro que a gente nunca deve tentar colocar como certo, mas assim,
a gente que tem essas informações, a gente vai encaixando isso, Aham. sabe? Nas Casos, situações. né? E vai pensando, então pode ser O por que isso. poderia ser, o que, ou então, às vezes, até pontos importantes que a gente deve considerar às vezes é o espírito que veio encarnado e que necessita daquilo, às vezes os pais, na verdade, não necessariamente é, precisavam passar por aquilo, mas às vezes são missionários que podem também receber essas crianças. Então, assim, é um mix de situações e circunstância que pode dar um resultado específico. Mas o ponto que a gente deve considerar a circunstância, a criança tem aquilo, veio. Nunca, nunca chega a minha carta, Vanessa, para a sua casa. E nunca chega a sua carta na minha casa. Uhum. Então, assim, era necessário. A gente só não sabe as condições, mas era necessário essa circunstância, né? E os 2 filhos. Tem cara de ser. Não sei, eu não vou falar porque eu acho que seria muito leviano da minha parte falar, mas os 2 filhos é um ponto a ser considerado, né? Enfim. Mas o importante é que provavelmente eles estavam muito prontos para isso, né? Muito. Espero que sim. Às vezes a gente não consegue entender o tamanho da nossa força, mas quando chega, a Só quando gente acontece, né? acha força lá do útero, mas consegue, É, né? pois é. Pablo, mas algum ponto a ser considerado? É só uma dúvida que surgiu. Quando esse arranjo é acordado no plano espiritual, digamos de que você vai ser filho desses 2 espíritos aqui. Aí como é que vai ser? Tipo, esses 2 espíritos vão encarnar já e aí vai ter um determinado quantidade de anos depois que eles encarnarem. O outro espírito que vai ser o filho vai encarnar depois de, sei lá, 20 anos, aí o outro vai encarnar, é isso? Acho que não. Porque uma coisa é o planejamento reencarnatório dos pais. Aí do filho já é em outro momento, não? Porque Então, o que eu entendi é que poderia ser feito esse arranjo no plano espiritual. Foi isso que eu tinha entendido, né? Que no caso aqui, no exemplo do livro, não foi nessa forma, né? Foi a mãe, o casal de portugueses e a brasileira, eles já estavam encarnados quando essa proposta foi feita para eles. Uhum. Mas que também poderia ser feita da outra forma, de que o acordo, né, é feito no plano espiritual, antes de encarnar. Tipo assim, De pai e eu e mãe, sim. você, eu Volta. e de pai e mãe, e de assim, vocês vão ser pai e mãe desse outro espírito aqui, que está no plano espiritual também. Pablo, Então, eu caí. Sorry. desculpa, Não, tranquilo. mas eu acho que eu sei responder a pergunta dele. Que assim, esse planejamento não necessariamente ocorre no planejamento reencarnatório dos pais. Às vezes, em desdobramento, os pais encarnados acontece esse acordo, Certo. não é isso, Que Érica? aconteceu no livro, né, aqui nesse exemplo. Uhum. Mas esse casal está encarnado. Não, eu sei. É. Qual a pergunta? Porque eu não peguei a A pergunta. pergunta foi o seguinte, ó. A gente está com um exemplo aqui do livro de que o casal de portugueses e a brasileira estão encarnados quando essa proposta de receber esses espíritos chega a eles, né? Eles estão em desdobramento, tal, no sono. Mas, pelo que eu entendi, que a gente conversou que esse arranjo às vezes pode ser feito no próprio plano espiritual, antes dos pais encarnarem. Isso. Né? Uhum, uhum. Quando isso aí acontece, como que se dá? Tipo assim, estão os 3 no plano espiritual, o que vai ser o filho e o que vai ser o pai e a mãe. E aí encarna primeiro o pai e a mãe, Uhum. passados 20 anos, digamos,
encarna o filho, encarna o outro espírito como filho do casal, é isso? Se for feito antes planejamento, eu acho que sim. Sim. Mas eu não entendi a dúvida. Isso é uma afirmação? A dúvida Não, é uma dúvida mesmo, é a pergunta. Se acontece dessa forma, ou, como eu falei, acho que das duas formas pode acontecer, tem né? várias formas. É. Você pode fazer o planejamento com seus pais na erraticidade, Sim, ou esse planejamento, você diz planejamento reencarnatório, né? isso. Uhum. O planejamento pode ser feito antes ou depois. O que não acontece em momentos juntos é planejamento reencarnatório e acoplamento. Então, vamos lá. O planejamento reencarnatório, que é quase que um acordo ali de cavalheiros e, né, eu vou vir como filha de vocês e vocês vão me receber, que maneiro, show. Isso é válido. O que não pode acontecer é eu começar a acoplar com vocês, porque vocês estão em outro processo, vocês vão reencarnar ainda, né? Vocês ainda, né? Então, eu só posso começar o processo de acoplamento quando a gravidez e tudo estiver consumado. A Ok. gravidez, desculpa. É exatamente no momento ali que o espermatozoide encontra o óvulo, Fecunda. fecunda, a gente já Processo. está. Aí se ligou real ali, já começou a ligação. Antes é um acoplamento vibracional. E o espírito está andando ali. Se afinizando com os pais, com a mãe principalmente, né? Com o pai nem tanto, mas se afinizando, tal, diminuindo. E aí, quando existe a fecundação, aí é ligado. Ok, Perfeito, gente. Muito obrigada. E a gente se vê semana que vem, se Deus quiser, tá? perfeito. Finaliza aí. Obrigada. Sou eu mesmo. Fiquem para oração. Uhum. Olha, gente, peraí.